E, na verdade, para iniciar, o professor Biagi já fez uma apresentação inicial sobre mim. Eu vou colocar alguns pontos bem rápidos aqui. Então, a minha formação, para quem não conhece, eu sou engenheiro ambiental pela Federal do Paraná. Boa parte da minha formação, na verdade, vem pela Federal do Paraná, né? Então, eu sou depois especialista em auditoria de qualidade e meio ambiente pela UTFPR. Fiz mestrado e doutorado na engenharia de recursos hídricos e ambiental, e o doutorado, especificamente, foi com foco na gestão ambiental industrial. Meu mestrado, na verdade, ele foi mais focado no diagnóstico de poluição em campo, então tinha muito laboratório, muita análise, e depois eu fui para a parte de gestão em métricas no doutorado. Desde 2011 eu sou professor na Universidade Federal do Paraná. Hoje eu atuo na graduação de Engenharia de Produção, além disso nos programas de Engenharia Civil e Engenharia de Produção, de mestrado e doutorado. Engenharia de Produção, mestrado, e Civil, mestrado, doutorado. E os meus focos de pesquisa, na verdade, são relacionados a diversas frentes muito focadas em métricas, né? Então, métricas de gestão ambiental, métricas para sustentabilidade, para a economia circular, a avaliação do ciclo de vida de produtos, ações em P mais L e economia circular, projetos de produto e produtos sustentáveis, dentre outras frentes que envolvem essas, vamos dizer assim, essas áreas de trabalho. Para iniciar aqui, na verdade, minha apresentação, eu queria falar primeiramente o que seria o desempenho financeiro, ambiental e social. Então, mais para dar uma ideia, né, para vocês. O desempenho aqui financeiro, quando eu coloco aqui, ele está ligado à quantificação de custos ou custeio ao longo dos processos produtivos. Ou seja, uma das abordagens aceitas, ele não é só essa abordagem, ele teria outras possibilidades de abordagem, mas uma das abordagens que são consideradas na literatura seria o custeio de processos, por exemplo, utilizando alguns dos métodos de custeio, dentre eles o método ABC, que é um método comum para avaliação de desempenho financeiro. Além disso, ele trabalha com levantamento de dados no tempo presente, sem necessidade aparente de utilização de valor presente líquido, como ocorre no desempenho econômico. Então, aqui que é um pouco da diferença, vamos dizer assim, do porquê que eu chamo financeiro e não econômico. Porque, na verdade, quando a gente vai para a avaliação econômica, essa avaliação econômica a gente depende da variação temporal, por exemplo, de ter investimentos passados, investimentos futuros e fazer a previsão disso para um tempo pré-definido. No desempenho financeiro, eu posso definir um tempo e nesse tempo vamos dizer assim, eu travo ele como se fosse uma fotografia, eu faço todo o levantamento do custeio baseado nesse tempo definido. Então, isso acaba facilitando um pouco para o interesse que a gente tem. Posteriormente, desempenho ambiental e desempenho social, aqui os dois, na verdade, têm relações meio que diretas com o ambiental com a ISO 14031, o social ele tem um pouco com o padrão de responsabilidade social, lá, a ISO 26000. Então, no ambiental, ele seria os resultados da gestão da organização em relação aos seus aspectos ambientais. Essa palavrinha aqui, num primeiro momento, ela é importante para mim, considerando, vamos dizer assim, toda a estrutura de trabalho, tá? Depois, posteriormente, esse aspecto ambiental, eu aumento ele um pouco para a ideia de centros de custo, que eu vou falar mais para frente. Então, esses resultados podem ser mensurados na forma de impactos ambientais, e no social seria a mesma ideia, só que ligado a aspectos sociais, ou seja, resultados mensurados através de métricas sociais, analisando o impacto social da empresa e considerando a geração de riqueza, não somente para a empresa, mas também para os agentes impactados direto e indiretamente. Então, aqui é o que muda um pouquinho do desempenho financeiro, né? Essa geração de riqueza que a gente, vamos dizer assim, espalha essa geração de riqueza para aqueles que estão relacionados ao processo, tá? Então, com isso, eu coloco aqui um pouco do histórico para vocês. Esse histórico seria, vamos dizer assim, de onde surgiu essa frente de trabalho, vamos dizer assim, e até onde a gente vai hoje na apresentação.
Então, em 2015, na verdade, eu finalizei o processo vamos dizer assim, de tentar produzir um jeito de avaliar desempenho ambiental. Então, foi criada essa ferramenta chamada EPIP, Environmental Performance Industrial Process. Essa ferramenta é o que eu vou apresentar agora para vocês em sequência um pouco mais enxuta, vamos dizer assim, para tentar dar uma noção do universo, só que ela que vai direcionar para fazer a inclusão do financeiro e depois para fazer a inclusão do social. Então a gente vai num sentido de escadinha ali para tentar aos poucos ir embutindo essas métricas de sustentabilidade. Então, assim, como que se iniciou essa ideia, onde assim, da gente tentar avaliar desempenho ambiental? Por coincidência, na verdade, toda a ideia que culminou nessa construção de um projeto para avaliação de desempenho ambiental, ela surgiu num evento do workshop de produção mais limpa. Foi o workshop de 2013, foi o primeiro que eu participei. Naquele momento, eu estava, na verdade, estruturando a minha tese de doutorado e ainda tinha várias dúvidas do qual seria o caminho para tentar produzir o projeto e depois, consequentemente, a tese. E naquele evento, eu tinha uma ideia inicial, na verdade, de quantificar o custo de resíduos, vamos dizer assim, em processos produtivos, e daí tentar fazer uma hierarquização de resíduos. Isso já tinha uma ferramenta que tinha sido criada na própria Federal do Paraná no ano 2000, se eu não me engano, por um aluno que foi orientado pelo meu professor de doutorado, pelo meu orientador de doutorado, e que culminou na ideia inicial do projeto. Quando eu participei do evento lá em 2013, em São Paulo, eu tive um mini curso, eu não lembro ao certo o nome do palestrante, eu acho que era Jeffrey, que ele era da P2 dos Estados Unidos, de prevenção à poluição. E ele deu um mini curso, na verdade, de ISO 14000. E pós o mini curso, eu até fui perguntar para ele na parte da ISO 14000 como que era feito mundialmente, porque ele dava consultoria em vários locais, onde assim, como que era feito mundialmente para fazer a hierarquização dentro da ISO 14000, do que você deveria buscar melhorar, vamos dizer assim. Isso porque a gente trabalha com PDCA lá dentro e na parte de planejamento a gente tem que definir prioridades. E até onde eu conhecia, já tinha feito treinamento, já tinha feito uma especialização, até onde eu conhecia, o método que era utilizado era aquela ideia de matriz de risco que vem lá da segurança do trabalho, que a gente utiliza severidade e frequência, às vezes a gente adiciona mais alguns parâmetros ali, e no final a gente tem prioridades, vamos dizer assim. Só que é um jeito, vamos dizer assim, mercadologicamente é bem aceito, porém, cientificamente é muito frágil, porque ele tem muitos erros, ele depende da opinião daquele que está preenchendo ali, e ele não tem uma certeza nas respostas. E ele, na época, ele me falou que, na verdade, de um modo geral, mundialmente, as empresas adotavam aquela ideia. Variava muito do consultor que estava dando a ideia para a empresa de como implementar a ISO 14001, mas, de um modo geral, a matriz de risco que era utilizada. E aquilo me deixou encucado, e foi através daquilo que eu comecei a desenvolver o projeto. Então, por isso que eu mostro para vocês aqui. Inicialmente, eu tenho o foco na indústria e a gestão ambiental, e com isso eu consigo traçar algumas métricas possíveis de aplicação, como o sistema de gestão ambiental, avaliação do ciclo de vida, avaliação de desempenho ambiental. É claro que esses itens aqui, eu posso dividir, isso é uma divisão que foi feita pelo Finland, se eu não me engano, é um autor que trabalha muito com a parte de métricas. Ele fez uma divisão em um artigo dele que buscava dividir as ferramentas de gestão ambiental entre ferramentas de processos e ferramentas analíticas. Essas de processos são ferramentas que tentam estruturar ações para melhoria em processos de um modo geral. E as analíticas são as métricas, para você direcionar onde que você vai tomar ação. Então, a gente pode dizer que essas ferramentas aqui, vamos dizer assim, eu chamo de ferramentas de modo geral, mas podem ter nomes diferentes, como modelos, métodos, metodologias, elas têm esse foco
em buscar estruturar ações para melhoria em uma empresa, por exemplo, mas dentro delas, normalmente, ela tem um processo de hierarquização, que seria essa ferramenta analítica. Então, assim, pensando nessa ideia de ferramenta de processo, a gente normalmente tem essa estrutura de PDCA, que é bem tradicional das diversas ferramentas aqui. Então, a gente tem planejamento, implementação, verificação e ação. Normalmente, dentro do planejamento, que é a parte de foco, onde que a gente entra com, vamos dizer assim, a análise de, tá, aonde que eu vou melhorar dentro da empresa, dentro da indústria, dentro do processo. Qual que é o foco que eu vou dar? Eu vou melhorar a gestão da água, eu vou melhorar o uso de energia, eu vou melhorar a destinação de um determinado resíduo. Você tem que hierarquizar, vamos dizer assim, classificar isso daí para você poder tomar ações mais setorizadas. Isso porque se você tentar melhorar tudo de uma vez só, provavelmente você não vai melhorar nada. Então, com isso, pensando na ideia do planejamento aqui, que surge a questão do DA aqui, do desempenho ambiental. E esse desempenho ambiental ele pode ser mensurado por aquilo que a gente chama de ferramentas analíticas, que, como eu falei, foi esse autor Finley que ele fez uma, vamos dizer assim, uma distinção entre o que era ferramenta analítica e o que era ferramenta de processo. Pensando nessa ideia do desempenho ambiental, então, eu levantei na época quais seriam formas de avaliar o desempenho ambiental em um processo industrial. E surgiram uma série de ferramentas, uma série de possibilidades, tá? Além disso, surgiu uma classificação aqui. Depende do foco que você vai dar. Então, eu posso avaliar o desempenho em produtos, serviços, substâncias, empresas, indústrias, nações, políticas, planos e projetos. Então, tem uma série de focos diferentes. O foco definido, na verdade, foi empresas e indústrias. De certa forma, produto ele entra um pouco aqui, só que nosso foco está mais em processo do que em produto, apesar que o produto ele é analisado. E com isso, nos levantamentos, a gente teve, na verdade, 3 grandes abordagens aqui. Ou as ferramentas utilizavam da AIA, ou seja, avaliação de impacto ambiental, por exemplo, avaliação de ciclo de vida utiliza dessa ideia. Ou utilizavam de custos, da contabilidade de custos ambientais, por exemplo, a contabilidade de custos em fluxos materiais é uma ferramenta que utiliza essa ideia do custeio, vamos dizer assim, focado em gestão ambiental. Ou fazia misturas, AIA mais custos ambientais. Então, a gente tinha esses 3 focos. Desses 2 autores aqui, do Silvio Amaral 2009 e do Herman 2007, eles citaram essa questão da falta de ferramentas analíticas para avaliação de desempenho ambiental, pensando na tomada de decisão em busca de melhorias ambientais. Então, eles, na verdade, reforçaram isso daqui, que era necessário criar ferramentas para avaliar o desempenho ambiental. Isso que, na verdade, reforçou, na época, o meu foco de tese, de tentar produzir uma ferramenta que foi chamada posteriormente de EPIP. Então, essa EPIP, Environmental Performance Industrial Process, foi o que foi criado, é o que eu vou apresentar agora na sequência para vocês de uma forma resumida, vamos dizer assim. E eu coloco algumas observações iniciais, porque aqui o meu foco é tentar falar em sustentabilidade. Então, a EPIP é o passo inicial, que depois vai se grudar. Então, por exemplo, nessa apresentação, irei mostrar a evolução da ferramenta, que é o que eu estou tentando trabalhar hoje numa evolução dela. Primeiramente, a EPIP foi elaborada em minha tese de doutorado. Hoje, busco adaptar a ferramenta com a finalidade de avaliar o desempenho de sustentabilidade, ou seja, a EPIP se tornaria a SPIP, vamos dizer assim, que seria Sustainable Performance Industrial Process. Então, assim, olhando para a ideia da avaliação de desempenho ambiental, então, novamente, agora eu volto para a avaliação de desempenho, porque eu estou falando de desempenho ambiental, porque eu estou falando da EPIP. Então, na avaliação de desempenho ambiental, na avaliação de impacto ambiental e no custo na contabilidade de custos ambientais, o que foi encontrado foram coisas tipo indicadores de impacto, análise de risco para o AI aqui. Era muito utilizado uma dessas 2 frentes, vamos dizer assim, tá? Indicadores de impacto, por exemplo, tanto indicadores da avaliação do ciclo de vida, os próprios indicadores da análise energética eram algumas possibilidades, indicadores de, por exemplo, análise exergética também tinham, e a questão do risco ambiental, que daí é mais aquela ideia da matriz de risco, tá?
E no custeio, a gente tinha custeio de materiais de energia, resíduos, custos de prevenção à poluição, por exemplo, investimentos ambientais, custos de externalidades. Então, começava a ter uma mistureba ali, sempre focando em alguma frente de custeio que envolvia o processo. Tudo isso, na verdade, virou um bloco para tentar produzir uma ferramenta. Então, avaliação de desempenho ambiental em indústrias. Com isso, foram criados aqui, vamos dizer assim, como se fossem 9 critérios com a ideia de atendimento. Então, pensando numa ferramenta analítica para desempenho ambiental, tinham 9 frentes que poderiam ser consideradas de abordagem. Bom, de onde que saíram essas 9 frentes? Elas vieram dos artigos e das ferramentas que foram analisadas, que cada ferramenta abordava um ou mais dessas frentes. Então, quando eu fiz o mix ali, eu cheguei nessas 9 possibilidades de esses 9 critérios que poderiam ser abordados. Então, por exemplo, os inputs e outputs de matéria, o balanço material, o balanço de energia, o quantitativo de emissões liberadas. Então, apesar que essas emissões liberadas, elas estão relacionadas ao balanço material, mas vamos dizer assim, ter esse quantitativo de exatamente quanto que você está mandando para fora do seu processo, como resíduo, por exemplo. A avaliação de impactos ambientais, que aqui estende um pouco mais, porque não é só balanço de massa, mas você pode ter a magnitude do impacto. O custeio ambiental, como material, energia e emissões. Os custos de externalidades, que esse aqui é um ponto crítico, na verdade. Vocês vão ver que ele ainda é um ponto a ser pensado e resolvido. O atendimento legal e requisitos de partes interessadas, as condições do ambiente de entorno em que o processo se encontra e as medidas de prevenção à poluição. Na verdade, medidas de gestão ambiental de um modo geral, ações que a empresa está tomando para tentar frear, vamos dizer assim, o seu impacto. Com isso, esse quadro aqui, ele resume um pouco de tudo que foi levantado lá na tese. Então, eu tenho um primeiro bloco que eu chamo de grupo 1 aqui, que seriam ferramentas não combinadas, ou seja, ferramentas que têm foco ou na avaliação de impactos ambientais, ou no custeio, ou na contabilidade de custos ambientais. E eu tenho o grupo 2, que seriam as ferramentas combinadas, aquelas que trabalham com o AIA junto com a contabilidade de custos ambientais. Então, tem a MFCA, a IMA, os métodos de AICV, análise de custo-benefício, o custeio de ciclo de vida, as variações de matriz de risco aqui, como o FEMEI ambiental, o RIAM, matriz de risco, pegada hídrica, ecológica, energia acumulativa, exergética e energética. Foram as principais ferramentas, vamos dizer assim, encontradas na literatura. E os modelos híbridos foram, por exemplo, o MECAIA, o MICAP, a combinação pegada ecológica e MFA, o Ecological Cumulative Exergy Consumption, a combinação da MFCA e a ICV, e essa avaliação a avaliação de impactos ambientais junto com, vamos dizer assim, o balanço econômico de entrada e saída, tá? O que se percebeu até na literatura, que ferramentas como essa Ecological Cumulative, a MFCA com a ICV e a Economic Input Output aqui com a ACV, elas eram mais ideias teóricas do que propriamente uma ferramenta. Parecia ali da literatura que a ferramenta não tinha propriamente sido criada, vamos dizer assim. Você não tinha vamos dizer assim, as métricas não estavam bem definidas ou não tinha sido definido bem como que seria feito esse processo de avaliação. Simplesmente era uma ideia do que poderia ser essa ferramenta em si. Então, com isso, na verdade, a gente selecionou algumas ferramentas baseadas nos atendimentos dos critérios aqui. Então, a gente fez um quantitativo e o critério adotado foi o seguinte, tipo, as ferramentas que têm maior abordagem de critérios foram as selecionadas para tentar se basear, vamos dizer assim, na criação de uma nova ferramenta. A exceção, na verdade, é a matriz de risco aqui, porque a matriz de risco, apesar de ela ter só 3 atendimentos aqui, vamos dizer assim, dos 9 critérios, ela é a ferramenta mais utilizada no mercado. Então, a gente deixou como uma ferramenta a ser trazida, vamos dizer assim, tá? Isso daqui, na verdade, foi feita uma análise e depois culminou na própria equipe. Eu não vou mostrar aqui a análise de cada ferramenta,
mas eu fiz uma análise geral de cada uma dessas várias ferramentas levantadas e depois foi feita uma análise específica das selecionadas. Mas, no final de contas, o que a gente tem é os 9 critérios aqui, tá? E como que as ferramentas estão abordando esses critérios. O que a gente tentou foi criar uma ferramenta mais ampla possível, entendendo que a maior abrangência geraria uma maior confiabilidade de resposta. Então, a ferramenta que foi criada, a EPIP aqui, ela atende 8 dos 9 critérios. Na verdade, quem fica de fora é a externalidade, tá? Daí, a ICV, o modelo de cercal, aqui está errado, tá? São 2 ICVs, mas na verdade o primeiro é MFCA. Então, o MFCA, o cercal, a ICV e a matriz de risco, eles têm abordagens inferiores aí. Com isso, a gente conseguiu criar possíveis, vamos dizer assim, métricas ou variáveis que iriam incorporar o modelo. Então, foram, baseado naquelas ferramentas já estudadas, foram criadas aqui 7 métricas iniciais, isso, sendo que essa de externalidades, no final, ela ficou, vamos dizer assim, a gente tinha um interesse, mas não teve uma definição do que exatamente entraria nessa análise de externalidades aqui, nesse custeio de externalidades. Isso porque os métodos, eles são bem diferentes do que, vamos dizer assim, a gente já vinha abordando como custeio tradicional ou como avaliação de impactos ambientais. Então, ficava difícil você matematicamente integrar essas respostas aí. Aí que é o grande problema, né? Conseguir abordar essas várias variáveis numa equação só. Então, com isso, foram criadas ali as diversas variáveis. Então, a gente tem a equação geral do modelo, que é esse custo de gestão ambiental, desculpa, o custo de impacto ambiental, do aspecto ambiental, desculpa. Esse custo de aspecto ambiental, ele é uma soma das relações econômicas e das relações ambientais. Então, aqui, ó, se vocês olharem, eu tenho esse ECG e o ENG. O ECG seria o Economic Group, seria o grupo econômico, e o ENG é o grupo ambiental, Environmental Group. Sendo que aqui, dentro do grupo econômico, eu tenho o custeio da matéria perdida, ou seja, o custeio de materiais, de um modo geral, dos fluxos materiais, o custeio de energia, o MDC seria o custeio de destino, quando eu tenho, por exemplo, ineficiências de processo, e o EMC aqui seria o custo de gestão ambiental, que pela ferramenta original a gente considera que o custo de gestão ambiental ele só vai ser adotado a partir da segunda rodagem da ferramenta. A implementação da ferramenta ela é baseada no PDCA, ou seja, eu fico girando ele, aplicando continuamente ao longo do tempo. Eu prevejo, por exemplo, uma primeira aplicação, a partir da segunda eu começo a incorporar isso daqui, porque seria a partir do momento que eu crio uma ação, tento melhorar e daí recalculo o meu resultado. E daí eu coloco o custo da implementação dessa ação aqui. E o bloco ambiental seria o impacto da matéria e o impacto da energia. Então, tudo isso culmina em 2 equações, na verdade, só para tentar resumir o resultado final. Então, eu tenho uma concentração do custo, ou seja, a soma de todos os custos de aspectos ambientais, e, na verdade, um custo relativo, que seria o custo de cada aspecto ambiental fracionado pelo total, para eu ter uma noção de percentual de quem é mais importante e quem é menos importante. Automaticamente, na métrica, aqui, o que acontece? Quanto maior o custo relativo, pior é o desempenho daquele item. Quanto menor o custo relativo, melhor o desempenho daquele item. E daí, assim que a métrica, vamos dizer assim, funciona no final. Percebam que, deixa eu só voltar aqui, eu estou falando de desempenho ambiental, mas eu tenho uma análise financeira e uma análise ambiental. Esse financeiro é um financeiro voltado para o ambiental, então é o custeio quando eu tenho impactos em questões ambientais, vamos dizer assim. Ele não é um financeiro global que pega coisas tanto relacionadas a aspectos ambientais como coisas relacionadas a aspectos não ambientais, como o próprio econômico ou social, tá?
Aqui eu só tenho um detalhamento das equações, então eu coloquei mais para vocês terem uma noção de que, apesar de ter uma série de equações, a ideia é relativamente simples, é sempre fazer um custeio baseado nos fluxos mássicos, vamos dizer assim. Então, por exemplo, a perda material ou fluxo material, ele é dado por dois itens aqui, que seria a quantidade de massa vezes o custo da massa, que seria o custo unitário. Por exemplo, eu tenho como saída daquele processo 100 quilogramas de ferro, e o custo unitário do ferro que foi adquirido pela empresa é de, sei lá, R$ 10 o quilo. Então, eu faço essa multiplicação e eu já obtenho o resultado para esse material aqui. Então, isso vai sendo feito, na verdade, para cada aspecto ambiental. A energia é similar, só que a energia ela é fracionada entre a matéria, que seria o direcionador do custo. Então, eu tenho a energia usada num bloco de processo, o custo unitário de energia, que é aquele custo que vem da concessionária de energia, e esse PE, que seria a energia, o percentual de energia. Esse PE, na verdade, é massa de saída dividido por massa de entrada. Então, a massa do aspecto ambiental dividido por toda a massa que passa naquele bloco me dá o percentual de energia que foi incorporada naquele aspecto ambiental que foi processado naquele bloco de processo. Destino material tem uma ideia similar da primeira equação. Então, eu tenho a massa, o fluxo de massa, e aqui o custo de destino. Então, ao invés de eu estar olhando para o custo da massa, da matéria em si, eu estou olhando quanto eu estou pagando para mandar esse material, por exemplo, para aterro, ou para tratar numa estação de tratamento de efluentes, ou para tratar num sistema de tratamento de emissões. Então, isso que é contabilizado nesse segundo bloco aqui. E o último, que seria o custo da gestão ambiental, basicamente são as ações de gestão fracionadas entre os aspectos. Então, o que acontece? Se essa ação impacta em mais de um aspecto, eu tenho que dividi-la, vamos dizer assim, para cada aspecto. E essa divisão é feita também por um fluxo mássico, massa de saída dividido por massa de entrada, que dá os percentuais de divisão entre eles. A parte do grupo ambiental, ele envolve também fluxos mássicos, então massa de saída, e a parte da energia, vamos dizer assim, a quantidade de energia que está circulando. Aqui eu coloquei esse CE aqui, mas na verdade seria a massa, tá? Seria a quantidade de energia vinculada àquela massa, a quantidade de massa vinculada àquela energia. Então, esse fluxo mássico aqui, ele vai ser multiplicado por essa relação, que o W é ponderação, o N é de normalização e o IC é de categoria de impacto. Então, vem lá da avaliação do ciclo de vida de produto. Então, o que eu pego uma categoria de impacto, por exemplo, e se eu tenho uma saída que é um resíduo sólido, eu tenho uma categoria de impacto lá que trabalha com resíduo sólido. Então, eu acabo colocando a massa vezes o fator de aquela categoria de impacto. E o peso e a normalização é aplicada, dada para aquela categoria. Mesma coisa acontece para, por exemplo, estou mandando uma emissão que vai impactar em aquecimento global e eu acabo utilizando para todas as categorias de impacto que estão sendo consideradas no método, porém, elas só vão ser aplicadas para as categorias que vai estar relacionada com aquecimento global e, sei lá, por exemplo, emissão de materiais inorgânicos para a atmosfera. Então, ele vai impactar nessas duas categorias. Em demais categorias, como consumo de recursos ou uso de solo ou qualquer outra coisa, ele zeraria esse fator essa categoria de impacto. A ideia de energia é similar, só que ela é aplicada só para as categorias de energia aqui. Tá? Então, o IC, na verdade, seriam aquelas categorias vinculadas ao uso de energia, da energia renovável e energia não renovável. É isso que é feita a divisão aqui. Só para vocês entenderem um pouquinho da análise ambiental, essa análise ambiental foi feita fazendo mix de vários
métodos de avaliação de impacto de ciclo de avaliação de impacto de ciclo de vida. Então, foi utilizado, por exemplo, o Impact 2002+, o RESP, pegada hídrica. Isso daqui a gente obteve mix de categorias, tipo toxicidade humana, respiração de inorgânicos, orgânicos, depressão de ozônio, radiação ionizante, ecotoxicidade, acidificação, eutrofização, uso de água, daí veio da pegada hídrica, e solo ocupado, que daí seria do RESP. Então, foi feito um mix ali, isso porque qual que era a ideia do método inicialmente? Eu tenho que considerar tudo que pode sair, tudo que pode entrar no processo. Então, o que pode entrar pode ser consumo de recursos, o que pode sair pode ser emissões para a atmosfera, emissões para o solo, emissões para o ar. E esse mix tem que ser abordado, vamos dizer assim, pelas diversas categorias de impacto que estão presentes em métodos de avaliação do ciclo de vida. Detalhe é que a gente tem uma diversidade de métodos, então os métodos foram escolhidos, na verdade, considerando aqueles mais abordados e mais aceitos na literatura. Além disso, foi utilizado o EDP 97 e a energia acumulativa aqui para a gente ter a energia não renovável e a energia renovável como blocos. Então, esse mix de 5 métodos, na verdade, o IMPACT, o RESP, o EDP 97, a energia acumulativa e a pegada hídrica, me deram todas as categorias que eu consideraria no meu método para avaliar a parte ambiental. Um detalhe importante aqui é que a abordagem que está sendo feita de sistema de produto é uma abordagem gate to gate. Então, ou seja, portão a portão. O que acontece? Até as saídas dos produtos acabados e mais aquilo que é ineficiência de processo. Essa extensão em ciclo de vida, ela até poderia ser feita e é uma discussão que eu vou colocar um pouco mais para o final. Porém, a partir do momento que começa a se pensar em tentar estender o método para aplicação no ciclo de vida, eu tenho algumas restrições das abordagens que são feitas e a gente acaba caindo na ideia de avaliação da sustentabilidade do ciclo de vida, ou seja, pega a avaliação ambiental mais a avaliação econômica, que seria o Life Cycle Costing, mais o Social Life Cycle Assessment. Então, juntos os três, daria essa sustentabilidade aí. Que, na verdade, a gente não tem um método exato, bem definido na literatura para fazer isso daí. Só tem a ideia teórica de que eu faria um ciclo de vida social, mais ambiental e mais econômico, e juntando isso daí, eu tenho no final a sustentabilidade mensurada. Nessa abordagem gate to gate aqui, o que eu considero? Consumos materiais, uso e consumo de insumos e matérias-primas, que de certa forma está dentro desses consumos materiais, consumo de energia e mão de obra. Só que essa mão de obra pensando... deixa eu ver aqui. Não, desculpa, essa mão de obra seria para análise financeira posterior, tá? Seria esses fluxos materiais e energéticos que podem ser abordados aqui. E para as minhas saídas, seriam as emissões para o meio ambiente e fabricação de produto. Relação com o cliente aqui também eu coloquei, mas seria posteriormente pensando na avaliação de sustentabilidade. Então, eu pego o ciclo de vida, na verdade, eu foco numa etapa que é a indústria. Essa indústria é feita uma varredura do processo industrial, considerando esses tipos de entrada e esses tipos de saída. Para a ferramenta aqui, eu só cito, na verdade, o artigo que eu publiquei lá em 2008, que apresenta a ferramenta, tá? Então, quem tiver mais interesse ali na ferramenta pode... Tem a minha tese de 2015, depois eu fiz a publicação em 2018 da ferramenta, e, na verdade, ela está em atualização. Então, eu forneço o Excel gratuito para quem quiser acessar, tem os documentos de suporte ali, mas eu ainda estou mexendo no arquivo e melhorando. Então, a ferramenta está disponível para utilização, mas eu estou trabalhando na melhoria dela. Como uma ideia aqui, só para mostrar para vocês da ferramenta, eu tenho, por exemplo, uma indústria A, onde ela foi aplicada, que era um processo de produção de copos plásticos. Então, eu tenho todo um levantamento de processo,
esse levantamento é feito muito parecido com a ideia de fluxogramas em produção mais limpa, onde eu tenho as etapas de processo aqui, nessa linha horizontal, e do lado eu tenho as entradas e os blocos de saída. Então, com isso daqui, com o levantamento de processos, é claro que eu sigo uma sequência PDCA para aplicação disso, mas depois disso eu tenho todo o levantamento que me dá a resposta da ferramenta. Então, eu vou mostrar para vocês rapidinho, só no Excel aqui, a ideia de como que funciona a ferramenta na sua origem, vamos dizer assim, tá? Eu tenho aquelas variáveis que eu apresentei para vocês aqui cadastradas, tá? Então, eu tenho o CPM, por exemplo. Só um detalhe, as siglas não necessariamente vão bater, porque lá está a sigla do artigo, que foi em inglês, e aqui a ferramenta está em português, que seria a versão da tese, tá? Eu tenho ela em inglês e em português, disponível, mas aqui eu estou utilizando o arquivo em português. Então, eu tenho custo de perda material, por exemplo, então é feito todo o levantamento de cada aspecto ambiental em cada bloco do processo produtivo, é feita a discriminação do aspecto, colocada a unidade de medidas, entradas, as quantidades de saída, a identificação do que seria a saída que está sendo considerada, a quantidade de entrada e a quantidade de saída total. E a discriminação é feita aqui do lado, na verdade, que a gente faz a discriminação material e a discriminação de custo, coloca o nome do material, a quantidade e o custo desse material. Então, esse levantamento, na verdade, ele vai sendo feito e cadastrado para cada um dos aspectos que são levantados lá no processo produtivo. Então, nesse processo, por exemplo, eu tenho cilume explorador, tenho extrusão e bobinamento, eu tenho resfriamento de água, termoformagem, trituração, acerto de impressão. Então, tem uma série de processos ou blocos de processo, ou processos unitários, e dentro desses processos eu desmembro em aspectos ambientais baseado na discriminação lá da ISO 14001. Então, é feito o levantamento material e calculado o custo de perda material. Daí é feito o custo de energia consumida para cada aspecto ambiental. Então, tenho todos os aspectos cadastrados aqui, a quantidade de energia que é considerada em cada bloco de processo, o custo unitário que vem da concessionária de energia, e esse PE aqui, na verdade, ele calcula automaticamente, que seria os percentuais de massas direcionadas, né, para cada saída. A gente chama de direcionadores lá no custeio ABC. Levantamento similar é feito para destino de materiais, então eu tenho as quantidades aqui, os aspectos considerados, tá? Tudo isso, na verdade, já vem lá do custo de perda material. Quando eu cadastro lá, ele automaticamente puxa as informações para frente. E nesse bloco que é preciso ser cadastrado seriam essas linhas aqui, que seria esse percentual, ou seja, quanto que eu mando para um determinado destino. Por exemplo, aqui eu estou dizendo que 80% vai para reuso fora da indústria. E o custo desse reuso é menos 0,375, ou seja, seria tipo 37 centavos que eu ganho por destinar isso para reuso fora da indústria. Então, ele está negativo, na verdade, porque é como se fosse uma venda, tá? Então, vou fazendo o cadastro aqui para cada um desses destinos. O custo de gestão ambiental, aqui ele está, na verdade, todo zerado, que seriam essas colunas I, J e K, porque essa foi a primeira implementação nesse processo. Então, a gente recomenda que a partir da segunda implementação que seja mensurado esse custo aqui, tá? Por fim, a ICV, que da coluna F para frente é o que a gente precisa, na verdade, cadastrar. E esse cadastro é feito conforme o tipo do aspecto. Por exemplo, pallet de madeira é um resíduo sólido. Então, eu vou olhar para a coluna F, que seria de resíduos sólidos, venho aqui e escolho. Tipo, é um resíduo perigoso, mais core cinza, um resíduo não perigoso, um resíduo nuclear. Então, eu tico aqui. Tipo, ele não impacta em uso de água, então aqui é não aplicável. Ele não impacta em uso de energia renovável, então não é aplicável. Ele não impacta em energia não renovável, e assim vai. A gente tem as várias categorias que eu mostrei para vocês na apresentação, e o aspecto ambiental, quando ele impacta em alguma das categorias, a gente tem que selecionar o item dentro daquela categoria, tá? Os fatores de AICV aqui, é toda uma parte que, na verdade, eu travo dentro da ferramenta para não ser mexido,
mas é um mix daqueles métodos, Impact 2002+, mais o RESP, mais a energia acumulativa e assim por diante, tá? Tudo aqui, na verdade, é baseado em fatores de caracterização que a gente tem cadastrados para cada uma das substâncias que foram trazidas dos métodos de AICV. E a resposta final, que é o custo equivalente, na verdade, tudo isso aqui é o resultado que já vem pré-cadastrado. Então, eu tenho os resultados de cada uma das variáveis, vamos dizer assim, o CPM, CEC, CDC, CGA e assim por diante, e aqui eu teria os gráficos, vamos dizer assim. Se eu for olhar para esse processo, o aspecto A11 seria o crítico, seria aquele que eu deveria necessariamente trabalhar em cima dele. O segundo seria o A06, tá? Eu só estou dando um exemplo porque, na verdade, esses números foram mexidos, então esse processo não está bem calibrado, tá? É por isso que o gráfico está destoando tanto, tipo, tem 2 aspectos aparecendo bastante e tem vários não aparecendo tanto aqui. Mas é só para dar uma noção para vocês que a gente tem o custo equivalente final e esse gráfico é o que direciona a ação, tipo, a barra maior é aquele que eu tenho que tomar uma ação para tentar melhorar alguma coisa. O grupo econômico e o grupo ambiental aqui seria a condição tipo, eu quero priorizar a parte econômica, então eu vou olhar para esse gráfico aqui. Na verdade, eu tenho que olhar para a parte de cima, né, do gráfico. Então, estão dando barras negativas bem altas aqui, porque seria aquela parte tipo, eu ganho vendendo, ou eu reaproveito dentro do próprio processo e isso eu economizo na compra de matérias-primas. Então, são esses casos aí. Mas como eu falei para vocês, desconsiderem um pouco a questão dos resultados que eu estou mostrando aqui, porque, novamente, os números eles foram mexidos porque a gente fez alguns testes ali só para ver o comportamento da ferramenta. Então, é mais para mostrar para vocês que a priorização do grupo econômico, novamente, tem que olhar para cima do gráfico, né? O que está do 0 para cima, aquilo que eu vou ter que olhar para tentar priorizar. Então, ele seria mais para o aspecto 32, o 33, talvez o 10, o 11 aqui. E no grupo ambiental, daí seria a mesma coisa, olhar para cima do 0. Então, por exemplo, o 0,6, o 11, o 27 são aqueles com as maiores barras do que eu deveria priorizar, tá? Então, é só para dar uma noção para vocês mesmo de como que a ferramenta funciona e até onde a ideia foi. A ideia chegou até aqui, que seria a produção dessa ferramenta. Deixa eu só voltar aqui. Então, assim, até esse momento, ok. A gente conseguiu, vamos dizer assim, de certa forma, criar uma ferramenta para avaliação de desempenho ambiental. Mas e o financeiro, com um viés, vamos dizer assim, pensando no econômico lá da sustentabilidade e o social, como que fica isso daí? Então, o financeiro, de certa forma, eu evolui um pouco na ideia da ferramenta, pensando, adicionando a questão do desempenho financeiro e utilizando basicamente a ideia da MFCA, que como a ferramenta já vinha baseada no custeio por atividade, a inclusão de alguns fatores financeiros ali que a Material Flow Cost Accounting trazia, já de certa forma me garantia o atendimento do financeiro. Então, o financeiro não foi tão complicado de resolver. Isso porque foi adicionada uma variável chamada Labor Cost, que essa variável aqui abordaria o custo de mão de obra. Eu vou colocar uma observação para vocês ali, que eu já falo, que poderia se estender um pouco mais, tá? Então, foi criado a questão de uma equação para avaliar o custo da mão de obra, sendo que a gente tem uma relação ali de custo de mão de obra, tempo de atividade e número de trabalhadores. Então, quando eu multiplico esses 3 fatores aqui, o reais por hora vezes o hora vezes o número de trabalhadores, no final eu obtenho quanto que eu gastei naquele bloco de processo, tá? Daí algumas observações são importantes. Primeiro, fracionamento da resposta da análise pela ferramenta no formato centro de custo ou centro de quantidade. Então, eu vinha falando para vocês na questão aspecto ambiental. Daqui para frente, do EPIP se tornar Sustainable Performance, a ideia do aspecto ambiental, ele de certa forma se mantém, porém a abordagem ela passa a ser numa ideia de bloco de processo, ou como a contabilidade de custos em fluxos materiais chama, seriam centros de custo, que facilitam um pouco para fazer todo a utilização de direcionadores ali dentro desse bloco, tá? E também na questão social vai facilitar para eu embutir indicadores sociais, porque eu não necessariamente dependo do rastreio de massa, vamos dizer assim, tá? Então, a gente começa a adotar a ideia do centro de custo,
e ainda pode ser considerada análise financeira, na análise financeira, o valor de manutenção e depreciação de máquina, mas não considerado nessa apresentação. Então, eu falo para vocês aqui dessa variável, mas a gente pode criar ainda outras duas, que seria a manutenção de máquina e depreciação de máquina. Com isso, eu meio que eu fecho a parte do econômico para eu tentar mensurar sustentabilidade. Novamente, econômico, mas no fundo seria uma análise financeira. E a parte final, que é o social, daí que tenta produzir isso que a gente chama de Sustainable Performance Industrial Process, tá? Então, o social, na verdade, é o grande pepino aqui. E a gente optou por tentar trabalhar com a avaliação do ciclo de vida social, porém, o grande problema são as métricas. Como eu fazer com que essas métricas entrem no meu cálculo de alguma forma? Então, o social, ele tem já uma divisão lá da UNEP de 2009. Essa divisão, ela não é, vamos dizer assim, ela foi estudada, ela foi definida, porém ela não é universal. Tipo, vamos dizer assim, cientificamente ela ainda tem questionamento sobre ela. Mas, vamos dizer assim, ela é bem aceita, considerando até as recomendações da UNEP e da Life Cycle Initiative. Então, a gente tem uma divisão de 5 partes interessadas, e num primeiro momento, eu imagino que a ferramenta ela abordaria 3 das 5. Isso porque a gente está fazendo uma abordagem portão a portão, e não uma abordagem berço-túmulo, por exemplo. Tá? Então, por exemplo, eu tenho os trabalhadores aqui, que estão ligados diretamente ao processo. Os consumidores, na verdade, eu consigo analisar indiretamente pensando no meu produto fabricado no processo. E a comunidade local, eu também meio que consigo analisar a partir do momento que a comunidade local pode participar do processo. Então, pensando no portão a portão, vamos dizer assim, aquelas partes interessadas que permeiam o processo ou que entram no processo, esses sim seriam considerados. Então, lá a BNUI de 2010, na verdade, que foi também um documento que depois foi relacionado lá na UNEP, trouxe, se eu não me engano, 31 categorias de impacto social possíveis de serem abordadas na avaliação social, e eu, na verdade, aqui defini algumas que são as que, num primeiro momento, elas seriam consideradas as mais interessantes para aplicação nessa SPIP, considerando que esses itens entrariam no processo. Então, por exemplo, salário justo, as horas de trabalho, saúde e segurança do trabalhador, saúde e segurança do consumidor, daí que eu posso indiretamente analisar o produto, a segurança do produto, o fim de vida de produto, vamos dizer assim, as condições de saúde e segurança da comunidade de entorno, porque eu posso analisar pelas minhas saídas ambientais, tipo emissões atmosféricas, líquidas e sólidas, e a questão do emprego local, vamos dizer assim, de eu conseguir fazer com que agentes da comunidade sejam empregados no meu processo. É claro que eu tenho uma série de outros aqui, e daí tem itens conturbados, vamos dizer assim, de como eu embuti isso na análise. Por exemplo, corrupção pode estar dentro do processo. O problema é como embutir isso na minha análise, assim como trabalho infantil ou trabalho forçado, discriminação, as próprias, vamos dizer assim, liberdade de associação ou a questão dos sindicatos, por exemplo, podem, de certa forma, estar dentro do processo. O problema é como embutir isso, tá? Então, tem uma série de categorias que ainda precisam ser analisadas. E isso daqui, eu digo para vocês, assim, essa análise social ainda está bem no início, tá? Então, eu estou mostrando para vocês, mas isso aqui ainda está muito fresco na minha cabeça. Tipo, eu tenho que estudar muito mais para tentar ver como que isso daqui vai se tornar a SPIP no futuro, tá? Então, eu acabei recomendando ou indicando as categorias que eu imagino que sejam as mais promissoras ali, tá? Mas não necessariamente seriam só elas. Então, assim, principais categorias de impacto inicialmente consideradas, assunto ainda em definição, ainda tem que ser estudado um pouco sobre isso. A aplicação gate to gate, isso daqui é bastante importante, porque a ferramenta ela tem esse foco. O vínculo de categorias com fluxos materiais,
a ferramenta ela trabalha com esse arrastamento da matéria, vamos dizer assim, com o balanço de massa. Então, eu dependo dessa informação, tá? E eu tenho que tentar vincular isso daqui, de certa forma, a esse arrastar massa. O encaixe das categorias com centros de custo. Isso daqui não é tão problemático, porque se eu considero que as categorias estão dentro do processo, elas vão, em algum momento, entrar no centro de custo. As necessidades de estudo de fatores de caracterização, isso é um grande problema, porque o social, hoje a gente tem muita dificuldade de acesso a métodos sociais, em ACV, por exemplo. Os que eu tenho conhecimento, eles são pagos e são bem caros, então esse próprio método da BNUI aqui, ele gera um método de ACV social, e até hoje eu não consegui acessá-lo, por exemplo, para destrinchar o método. Necessidade de uso de normalização, que isso é bem importante, porque o ambiental usa isso e o social vai ter que usar isso, senão a gente tem um problema matemático mesmo. As unidades físicas não batem ali para eu conseguir fazer o cálculo final. Então, assim, na abordagem portão a portão, começam a entrar algumas coisas, tipo mão de obra, condições de saúde e segurança, empregos locais, relação com o cliente, fim de vida, e eu coloco sempre esse E aqui porque ainda está em estudo, né? A gente não sabe exatamente o que mais entraria ali como categorias de impacto a serem consideradas. Algumas das ideias que a gente tem para análise social aqui. Então, por exemplo, uma primeira seria a utilização do EPS método, que é um método de ACV, ele é um método que está disponível, é um método que foi construído por, se eu não me engano, por um conjunto de empresas suecas, e ele, na verdade, é um método de ACV ambiental, porém, ele tem categorias sociais dentro dele e que estão vinculadas a fluxos mássicos. Então, seria um início de ideia de como vincular o social. Então, por exemplo, eu tenho a ideia dos anos de vida perdidos aqui, que seria a ideia do DALY ou DAILY, lá que a gente usa na avaliação ambiental. A questão de doenças e problemas de saúde, também vinculados a fluxos mássicos. E a necessidade de casa e número de separações. Esse número de separações, para ser sincero, até hoje eu não entendi muito bem, tá? Porque eles não explicam direito o método, e é muito estranho, vamos dizer assim, essa categoria de impacto aqui. Mas seria uma categoria mais vinculada à área social. Uma segunda abordagem possível seria a utilização de indicadores de base de dados globais. Por exemplo, a base de dados da Unesco, que a gente consegue dados vinculados aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Então, dados de educação, por exemplo, dados tipo IDH, nacionais, vamos dizer assim. Então, a gente consegue extrair uma série de dados sociais, tá? Os dados da GHDX aqui, que seriam dados mais vinculados à parte de saúde, então de doenças de um modo geral, tá? Para o planeta. E a da Organização Internacional do Trabalho, que também tem base de dados, por exemplo, para trabalho escravo, trabalho infantil e assim por diante, tá? Então, seriam possibilidades de tentar extrair esses indicadores e trazer para o método. O grande problema é, esses indicadores eles têm que ser regionalizados, eles seriam para o Brasil. E qual é a confiabilidade da base de dados para o Brasil? Por mais que elas estejam sendo abastecidas aqui. Tem que se analisar isso, então é um complicador bem alto, tá? O EPS lá entra essa questão da confiabilidade também, tá? Porque o EPS é um método europeu, esqueci de falar isso, e daí qual que é a relação daquilo com o Brasil, tá? É outro problema. Terceira possibilidade é o uso do Social Footprint, que foi um método criado pelo Weidman ali de 2008, e colaboradores em 2008. Ele, na verdade, faz um método de avaliação social simplificado. Então, ele utiliza essa equaçãozinha aqui, que seria essa ideia do impacto de redistribuição de renda, esse IR, e o impacto de produtividade, que seria esse PI, vamos dizer assim. Isso tudo aqui, na verdade, ele faz um vínculo utilizando essa base de dados, que é uma base de dados ambiental, uma base de dados para ACV, e ela tem indicadores sociais. O grande problema é que o Weidman
que ele explica no artigo dele, vamos dizer assim, não em detalhes, e a ferramenta do Excel que ele criou é vendida, né? Não é, por exemplo, fornecida gratuitamente. Se eu não me engano, é 3 mil euros. E até entrei em contato com ele para tentar saber um pouco mais, mas ele nem retornou o contato. Então, é um mistério, na verdade, como ele transforma a Excel Base nesses dois caras aqui, no IR e no PI. Então, na literatura você acha muito pouco sobre isso, e também até gera uma fragilidade científica, né? Porque ele criou o método, ele publicou o artigo, mas a gente não tem outros artigos que aplicaram, que mostram como que é feito, os resultados obtidos. Então fica um lado escuro ali que a gente não sabe direito o que é. Vamos dizer assim, a quarta e última opção que eu coloco aqui seria a utilização dos Social Life Cycle Impact Assessment, que seriam os métodos de AICV social. A gente tem 2 prontos na literatura, que seria o Social Hotspot Database, aquele da BNUI que eu falei antes, e o Social Hotspot Method, e o Social Impact Weighting Method, que seria o da PSILC aqui, tá? Que é uma outra base de dados internacional para social. Problema, novamente, tá aqui, né? Alto custo. Os 2 são pagos e na literatura a gente não encontra o detalhamento dos métodos, então até é difícil tentar obter os fatores e tentar programar no Excel, por exemplo, porque eles não estão disponíveis. Então seria a quarta possibilidade de tentar fazer alguma coisa aqui para embutir o social. Os 4, na verdade, a gente tem problemas pensando em cenários brasileiros, tá? Porque os 4, eles têm muito foco em levantamento europeu, por exemplo, e daí como que é o cenário do Brasil? Então, ainda tem um vazio ali de como fazer essa análise social, isso porque a gente sabe que as nossas bases de dados nacionais, elas são falhas, né? Então, fica difícil a gente obter dados nacionalmente. Apesar que a gente tem dados internos para tentar contornar um pouco isso, tá? Tanto, por exemplo, o DBGE, como o Ministério do Trabalho. Então, o problema é que é muito disperso, né? E tem que criar uma estratégia de como tentar organizar isso daí e abastecer um método depois, tá? Então, assim, a ideia final, na verdade, é tentar construir uma ferramenta, que seria esse Sustainable Performance Industrial Process, e a ideia de cálculo seria de um single score aqui, ou seja, um custo de sustentabilidade equivalente, que ele é relacionado a um grupo econômico, vezes um grupo ambiental, vezes um grupo social, tá? Vocês podem até achar estranho assim, mas por que não é somado, né? Que, por exemplo, a própria ideia de ACV, ACV para sustentabilidade, ela é econômico, mais social, mais ambiental. Na verdade, aqui eu tenho 3 fatores com 3 unidades diferentes resultantes. O econômico, inicialmente, ela é em unidade financeira, no nosso caso reais, o ambiental ele é adimensional, o social ele ainda está indefinido, mas ele variaria entre algo dimensional ou algo de unidade econômica. Por isso que eu chamo a minha resposta de equivalente aqui no final. E o problema é que eu tenho, vamos dizer assim, graus de intensidade diferentes aqui, ou eu tenho grandezas diferentes, tá? O econômico, por exemplo, ele pode estar variando ali numa resposta, sei lá, na potência 10 a terceira, 10 a quarta. O ambiental, ele provavelmente vai variar para potências negativas, tipo 10 a menos 1, 10 a menos 2, por causa da normalização. O social é bem provável que, por causa da normalização, também varie para potências negativas. Se eu fizer uma soma, o ambiental e o social vão morrer aqui, porque eles estão sempre em potências negativas e o econômico vai para uma potência altamente positiva. E simplesmente o resultado econômico vai sobrepor o ambiental e social. Por isso que a gente acaba fazendo uma relação de multiplicação, para tentar equilibrar esses 3 fatores aqui. Mas isso é uma coisa também a se discutir, tá? É um outro ponto aqui de, vamos dizer assim, de dúvida de como fazer essa integração single score aqui. Desafios que eu tenho para o final, na verdade, de um pouco aqui já na finalização da apresentação,
dessas frentes, né? Vocês podem perceber que a avaliação, eu fiz um destrinchamento. Apesar de eu falar de avaliação da sustentabilidade financeiro, ambiental, social, elas são feitas em separado e depois a gente une de alguma forma, tá? Então, na avaliação financeira, a gente tem algo relativamente definido. Pensando numa situação gate to gate ali, tá, a coisa está meio que bem definida. No ambiental, tem alguns problemas. Por exemplo, o método de referência para categorias de impacto, normalização e ponderação. Lá, quando foi criada a ferramenta, se utilizou o Impact 2002, mais o RESP e assim por diante. Hoje estão surgindo novos métodos, como o Impact World Plus, e tem agora, eu até estou participando das rodadas de discussão, do GELAN, que seria o Global Life Cycle Method, seria uma ideia de um método global, tá? E unificado, vamos dizer assim. É muito difícil em ACV pensar em unificação, porque tem muito problema de resposta, vamos dizer assim, os métodos destoam muito, mas a gente tem que ter um método de referência. E isso, provavelmente, o Impact 2002 ele está defasado. A minha ideia agora é atualizar a ferramenta para o Impact World Plus, mas ainda tem que ver o que mais vem da literatura aí. No desempenho social, aqui talvez seja o grande desafio. Definição de categorias de impacto, isso ainda não está bem feito. Obtenção de fatores de caracterização, eu ainda não tenho acesso a esses fatores. E a harmonização de unidades para normalização e ponderação, ou seja, não necessariamente os fatores de caracterização, eles vão responder para a mesma unidade, eu vou ter que harmonizar isso, tentar trazer todo mundo para a mesma unidade, isso daqui é uma complicação. Então, ainda tem que fazer um tratamento matemático ali para tentar chegar numa unidade de destino, uma unidade harmonizada, tá? Integração de grupos, então, estudo de integração baseado em procedimentos de normalização e ponderação, ou seja, aquela resposta final que eu falo para vocês, econômico vezes ambiental vezes social, aquilo ali ainda tem que ser bem analisado. Ainda tem análise de incerteza e sensibilidade que precisa ser feito, tem que embutir aquilo ali na resposta, no método, no final, né? E testar isso daqui, vamos dizer assim, também. Eu digo testar a incerteza e testar a sensibilidade numa aplicação, e testar a incerteza, por exemplo, utilizando métodos diferentes de AICV ou métodos diferentes sociais, isso porque é bem provável que no financeiro a incerteza não se aplique. Análise de utilização de outras metodologias, por exemplo, análise emergética, uma coisa que eu não estudei ainda, mas talvez ela pudesse dar uma ajuda no social ali, não sei, ou talvez no próprio ambiental mais social, é uma coisa que está em aberto ainda. Extensão com finalidade de ciclo de vida. Daí eu coloco aqui duas questões, né? Viável e necessário. Na verdade, se eu pego o EPIP, que agora está tentando se tornar em Sustainable Performance Industrial Process, pego essa ferramenta e saio da ideia portão a portão e vou para a ideia berço-túmulo, o que acontece? Eu acabo caindo numa ideia de ciclo de vida. E para a ideia de ciclo de vida, por exemplo, aquela análise financeira não cabe mais. Isso porque eu não vou ter esse detalhamento financeiro como base de dados. Eu não vou ter levantamento de processos com fluxos mássicos e custeio feito para vários processos diferentes e depois tudo organizado numa base de dados, até porque isso começa a ter influência de parâmetros econômicos. Por exemplo, eu levantei o dado para uma indústria em 2000 e daí eu levantei para uma outra indústria em 2005. E daí eu vou grudar as duas indústrias para chegar numa resposta de uma terceira indústria. Ah, não, elas estão em tempos diferentes, eu tenho que transformar todo mundo no mesmo tempo. Então, que eu saiba, isso nem é tratado na literatura e seria inviável você fazer base de dados econômicos. Tá? Então, isso já cairia por terra transformar a ferramenta numa ideia de ciclo de vida. E o ambiental e social viraria a CV, né? Então, a CV ambiental, a CV social. Então, no final, esse ponto aqui, eu imagino que é um ponto sem muita discussão, tipo, tentar transformar numa ideia de ciclo de vida significa meio que abandonar a ferramenta e talvez ir para
uma avaliação do ciclo de vida para sustentabilidade, tipo pegar o econômico, mais, que seria o Life Cycle Costing, mais o ambiental, que seria a CV ambiental, mais o social, que seria a CV ambiental, social, junto as três eu tenho a CV de sustentabilidade. Então, eu imagino que tentar transformar a ferramenta com esse viés não seria interessante. Mas todos são pontos a serem discutidos, assim, tá? Pessoal, com isso, na verdade, eu encerro minha apresentação aqui. Eu deixo aberto para dúvidas. Já agradeço antecipadamente o convite do professor Biagio e do pessoal da rede, vamos dizer assim, aqui da CPM, para expor um pouco do que eu estou trabalhando e como que essas análises estão sendo trabalhadas em si. Deixo o meu contato para quem tiver interesse na ferramenta, quem tiver interesse nessas frentes de estudo, quem quiser, talvez, tentar trabalhar em conjunto com algumas outras frentes. E agradeço antecipadamente. Obrigado a todos.